Neste dia também eu quero louvar a Deus por mais um aninho de vida que Ele me concede. Para mim é uma honra muito grande poder servir ao Senhor desde a minha infância. No próximo ano estarei completando 50 anos que eu entreguei minha vida a Jesus. Como eu entreguei aos 8 anos, você que já se formou em matemática sabe fazer as contas, a minha idade. E é com muita alegria que eu entreguei minha vida a Jesus aos 8 anos de idade, numa igreja. Levantei minha mão, numa igreja Assembleia de Deus, e ali minha adolescência e juventude foi numa igreja Assembleia de Deus. E, queridos, naquele dia, o Espírito do Senhor me selou, eu me converti. Eu não entendia, evidentemente, de muitas coisas do Espírito, mas naquele dia a minha alma foi invadida pelo gozo dos céus. Era Deus dizendo: experimente um pouco apenas o gozo do cristão. É como diz o hino antigo: apenas gotas são do mar de bênção em Sião. E aí, nessa caminhada, o que eu louvo muito a Deus e agradeci muito a Ele é porque o meu amor por Jesus, parece que eu conheci Jesus ontem. Parece que eu conheci Jesus ontem. Eu estou, como diz no ditado popular, morrendo de amor por Jesus. Sabe, irmãos, eu não poderia receber maior dádiva e maior presente do Senhor do que essa chama do amor de Deus na minha vida. Eu olho para a vida, tudo que eu já vivi, já passei, e as possibilidades, inclusive ministeriais também, mas eu não encontro nada que chegue perto do meu Senhor. Eu amo o meu Senhor. Queridos, nessa noite também tenho a alegria de poder compartilhar a palavra do Senhor. E também peço permissão, geralmente a gente faz uma palavra de ceia, mas como nós estamos na abertura do mês da juventude, e como o nosso Senhor Jesus Cristo está presente aqui nos nossos corações, através do selo da salvação, conversão, nesta juventude, então o nome dele também será glorificado no título que este mês foi escolhido para marcar o mês da juventude, nesse mês de agosto. E o tema que foi dado a este mês foi uma geração decidida. Você pode recitar comigo esse texto? Uma geração decidida. Texto não, esse tema, mais uma vez. Eu vou pedir para ser mais uma vez, agora mais forte, a juventude de pé, jovens, adolescentes de pé, porque eu não estou ouvindo a voz da juventude, escutei a voz dos meus irmãos, jovens da minha idade. Agora eu quero ouvir com toda a igreja também a voz da juventude. 1, 2, 3. Agora melhorou, faltou aquele decidida, né, da juventude. Aleluia. Gostaria que a igreja abrisse suas Bíblias, e eu peço que você abra antes de colocar o texto aqui, na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, verso 19. Quem achou diz amém. Amém. Quem não achou diz misericórdia. Então misericórdia será dada. Mas aí você tem uma misericórdia maior ainda aqui, porque vai estar no telão agora, né? Irmãos, entendam, minha Bíblia é NVI, mas aqui nós só temos a versão de Almeida. Então eu vou estar lendo no meu texto e aqui também. Eu vou pedir para toda a igreja agora, a juventude me ajuda. Eu estou com esse ouvido sem ouvir direito, ele está fechadinho, e eu quero ouvir vocês, e toda a igreja, todos lendo esse texto em nome de Jesus. 2, 3.
Aleluia, glória a Deus. A mensagem poderia terminar aqui, se nós aplicássemos e se aplicarmos este texto, pode deixar o texto, esse texto no nosso coração. Eu penso que ele também é muito pertinente para esse momento que nós estamos vivendo. Todavia, o firme fundamento de Deus permanece. Diga comigo, o firme fundamento de Deus permanece, porque ele é inabalável. E tem esse selo. Presta atenção, igreja. E tem este selo. O Senhor conhece os seus. E afasta da injustiça todo aquele que profere o nome do Senhor. Quem diz amém? Amém. Na NVI diz: entretanto, o firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence, e afaste-se da iniquidade todo aquele que confessa o nome do Senhor. Diga comigo, uma geração decidida. Uma pergunta que se levanta neste tempo é esta: o que será preciso para nos fazer lembrar de quem somos? E qual é a nossa missão nesta vida? E como viver sendo sal da terra e luz do mundo? Essa é uma pergunta que eu acho pertinente fazer à igreja. O que é preciso para nos fazer lembrar quem somos? Não fazer lembrar quem somos quando estamos no domingo à noite aqui, mas quando voltamos para casa. O que será preciso para nos fazer lembrar do selo que nós temos e do firme fundamento que não se abala, do qual nós fazemos parte? Porque diz que o firme fundamento de Deus tem um selo. O Senhor conhece os seus. Diga para o seu irmão: o Senhor conhece os seus. E nesse tempo, eu tenho dito algumas vezes, queridos, que está chegando um tempo cada vez mais claro, onde a igreja vai ser purificada. O sujo vai se sujar mais, mas o limpo vai se limpar mais. Está chegando um afunilamento. Creia no que eu estou dizendo. É com essas palavras do verso 19 que o apóstolo Paulo então prepara o coração e a mente do seu discípulo Timóteo. Os irmãos sabem que eu me empolgo na pregação, mas eu estou sem muita força física para isso, mas vou me controlar aqui, porque eu sinto que o Senhor já tem uma palavra aos nossos corações hoje. Paulo, ele está preparando o coração de Timóteo para o que ele vai dizer no capítulo 3 em diante. Ele escreve 2 cartas a Timóteo. Timóteo é um discípulo de Paulo, um discípulo amado.
Paulo investiu tempo em Timóteo. Agora Paulo estava preso e estava escrevendo à geração mais nova. Timóteo era um jovem pastor, um jovem que já tinha uma grande responsabilidade para o tempo da sua cultura, para a cultura do seu tempo. E Paulo sabia que Timóteo era uma personalidade muito tímida. E ele escreve 2 cartas, e nessas 2 cartas, Paulo dá tudo o que tem nas suas entranhas para alertar Timóteo sobre a verdadeira fé, o verdadeiro propósito da fé, e fazer com que Timóteo reagisse positivamente às instruções que Paulo dava. Foram instruções fortes, porque Paulo queria um discípulo forte. Não creio em igrejas fortes que não receba alimentos fortes, que não sejam confrontadas. Só rearrumamos a nossa vida, só realinhamos o nosso caminho quando alguém nos dá uma pancada, quando alguém nos acorda. Paulo faz isso em sua carta, na primeira e na segunda, e nesse verso do capítulo 2, verso 19, ele está alertando Timóteo para o firme fundamento de Deus, que é inabalável, e afirma: tem esse selo, Timóteo, não se engane, Deus conhece os seus. Eu posso antecipar, dizer que Paulo está dizendo, e porque ele conhece os seus podem descansar tranquilos, porque Deus conhece os seus, e os seus sabem que são dele. Quem entendeu, dá um amém. Então Paulo vai adentrar a instrução que ele quer chegar no capítulo 3 de Timóteo. E no capítulo 3 ele vai dizer, começando no verso 1: sabe, porém, isto, eu vou parafrasear, meu filho Timóteo, que nos últimos dias sobrevirão tempos penosos. A NVI diz assim: saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Em outras versões diz tempos selvagens, trabalhosos. Gosto muito da versão selvagens e também terríveis. Esse já era o tempo de Timóteo. Imagina como não já era. E ele continua até o verso 5, eu quero ler. Pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a seus pais, serão ingratos, serão ímpios, sem afeição natural, serão implacáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, orgulhosos, todos juntos agora. Mais amigos dos deleites do que amigos de Deus, tendo a aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Todos juntos. Mais uma vez, afasta-te também desses. Afasta-te também destes. Saiba disto, nos últimos dias sobrevirão tempos terríveis. Era uma redundância para Timóteo.
Ele sabia o que era ser um cristão no primeiro século. Ser crente no primeiro século era muito difícil. Primeiro, não tinha o evangelho da prosperidade. Só se seguia a Cristo por amor a Cristo. E tinha-se um preço muito alto a pagar. O preço, às vezes, da própria vida. Perseguição, perda da família, perda de empregos, até da casa. Seguir a Cristo no primeiro século era algo assim, muito difícil. Porém, Paulo está dizendo a Timóteo: saiba disso, nos últimos dias os tempos vão piorar. Mas era uma redundância para Timóteo. Ele sabia o que era a perseguição. Timóteo sabia o preço do discipulado, de seguir a Cristo. Mas por que Paulo é tão insistente com aquele jovem? Porque ele conhecia muito bem o temperamento de Timóteo. Ele sabia que Timóteo era daquele tipo tímido, e que ele poderia ser absorvido, suplantado pela iniquidade. Eram muitas vozes, eram na verdade muitos apelos, muitas correntes que puxavam de um lado para o outro. E ali tinha uma mensagem nova chegando ao mundo. Não era fácil ser um cristão no tempo de Timóteo. Por isso Paulo está dizendo: acorde, Timóteo, o tempo é tempo terrível. Por que então Paulo é insistente? E eu me reporto para a juventude. Por que então, para uma pessoa que já conhecia muito bem o que era pagar preço, por que sacudir nos ombros e dizer: acorda, Timóteo, cuidado, não namora com a iniquidade, porque Deus conhece os seus? Porque precisamos de profetas que nos digam as mesmas coisas todos os dias, para não nos desviarmos delas. Precisamos de profetas que nos digam as mesmas coisas todos os dias, para não nos desviarmos delas. Às vezes o encorajamento que eu tenho no ministério de proclamar a palavra é essa frase de um estudo que eu fiz em missiologia: precisamos de ouvir a voz de Deus. Precisamos que alguém fale e diga as mesmas coisas. Paulo, escrevendo aos Filipenses, ele diz assim: irmãos, para mim não me é cansativo vos anunciar as mesmas coisas, e para vocês é uma grande bênção. Precisamos então desse ambiente que nos dá uma segurança. É por isso a importância do domingo à noite, a importância da quarta-feira no Tadel, da célula, porque nós precisamos que um outro nos diga as mesmas palavras do Senhor, para sermos encorajados a ficarmos de pé. Porque o homem tem a tendência de se desviar da verdade. Se o homem se isolar, homem aqui, homem e mulher, ele corre o perigo do esfriamento rápido. Jesus sabia disso, por isso criou a igreja. E a igreja começou em pequenos grupos, e daí hoje a igreja está revendo o seu modelo. Não basta o culto do domingo, é preciso você estar numa célula para compartilhar as lutas do dia a dia e dizer: irmão, ora por mim, porque eu estou quase esfriando, eu não estou aguentando. E o irmão vem e diz assim: fica firme, porque o firme fundamento de Deus é inabalável, e Ele conhece os seus. E é numa célula, é no culto à noite, é numa sala de aula, e que nós vamos nos fortalecendo no Senhor, porque nós estamos numa caminhada para a nossa Canaã celestial.
Os homens serão egoístas. Os homens serão avarentos. Os homens serão arrogantes, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, ímpios, sem amor pela família. Eu estou no verso 3, pode colocar nessa versão, eu estou lendo a versão NVI, do capítulo 3, verso 3. Sem amor pela família. Serão irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio próprio, cruéis, inimigos do bem, traidores, precipitados, soberbos, mais amantes dos prazeres do que amigos de Deus. E aí Paulo então vaticina com uma afirmação muito forte, verso 5. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder. Paulo está dizendo, muitos se dizem até cristãos, têm aparência de piedade. Piedade, a palavra piedade no original é religioso. É alguém que cuida das coisas da religião, alguém que é dado à crença. Tem aparência de ter piedade, tem aparência de ter Cristo, mas nega-lhe o poder, a essência da vida. São as pessoas que, desse Brasil que se diz cristão, mas na prática blasfema contra Deus. A igreja não pode ser assim, porque Deus está exigindo que sejamos uma geração decidida. E eu me reporto para vocês, sejam diferentes, e o mundo vai dobrar-se aos seus pés. Paulo torna-se dolorosamente específico. Ele está sacudindo Timóteo, como está sacudindo nessa noite a cada um de nós. Acordem, conscientizem-se disso, porque tal conscientização nos fará firmes na fé e nos ajudará a tomarmos atitude. É preciso termos consciência e descobrirmos realmente quem somos para tomarmos atitudes. O discipulado tem um preço. Seguir a Jesus tem um preço. O preço de ser verdadeiro discípulo de Jesus. Paulo, no capítulo 3 ainda dessa carta, verso 12, ele vai dizer isso. De fato, todos os que desejam viver piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. Você pode ler comigo? E na verdade, todos juntos. E na verdade. Isso é um texto que não se prega mais no domingo à noite. O fato é que nós precisamos decidir também o que vamos pregar. Porque ele não atrai. E é por isso que temos muitos fracos na fé e muitos que já desistiram. Não porque a palavra não é alimento, mas que se fossem ensinados na palavra, eles tomariam atitude. Porque todo homem e toda mulher gosta de tomar decisões fortes. Todo homem e toda mulher quer seguir algo que seja verdadeiro. É preciso então trazer a consciência e o conhecimento de que seguir a Cristo exige compromisso alto. Por isso Paulo diz, de fato, na minha versão diz, de fato, todos os que desejam viver
piedosamente em Cristo Jesus serão perseguidos. E ele então vai dizer: contudo, verso 3, capítulo 13, perdão. Contudo, os perversos e impostores irão de mal a pior, enganando e sendo enganados. Mas o firme fundamento de Deus permanece inabalável. Com esse selo, o Senhor conhece os seus. Mas os impostores e os perversos irão de mal a pior. É por isso que eu disse antes, que se as pessoas souberem o verdadeiro evangelho, elas vão querer morrer por Cristo. Ninguém nesse auditório quer fugir da verdade. Se forem ensinadas sobre a verdade, elas vão querer viver esta verdade. No verso 9 ainda, Paulo diz: não irão longe, não irão, porém, avante. Paulo está dizendo a Timóteo: é verdade, Timóteo, de fato, quem quer seguir a Cristo tem um alto preço, mas tem uma coisa, você fica sabendo, se você decidir, eles não irão longe, não irão avante. Por isso o salmista escreveu o Salmo 1: bem-aventurado aqueles que têm prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois serão como árvores plantadas junto a ribeiros de água, cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará, e darão os frutos na estação própria. Não são assim os ímpios, mas são como a moinha que o vento espalha. Então Paulo está instruindo Timóteo dentro de uma perspectiva bíblica e de um fundamento firme. E aí, nesse mês da juventude, pensando sobre o tema uma geração decidida, nós estamos vendo aqui Paulo dizer a Timóteo, no verso 14, dizendo: quanto a você, porém, eu não sei como está aqui, tu, porém, e eu digo para a juventude nessa noite, vocês, porém, permaneçam naquilo que aprenderam, e de que fostes inteirado, sabendo de quem o tens aprendido. Tu, porém, permanece firme, Paulo, ou Timóteo. Tu, porém, verso 10 diz: mas você tem seguido de perto o meu exemplo. Depois que Paulo faz uma descrição dos homens da realidade, ele vai dizer a Paulo várias vezes: mas você, porém, isso está dizendo para mim, você, porém, é diferente, Timóteo. Você não é Maria, vai com as outras, Timóteo. Você sabe quem tem crido e sabe que Ele é poderoso para te conservar até aquele dia. E aí, para deixar claro a recompensa de uma geração decidida, eu tomei o exemplo de 3 jovens do livro de Daniel, os jovens que receberam o nome de Sadraque, Mesaque e Abednego, para mostrar agora o que Paulo estava falando. Parece que uma teoria, agora Paulo já tinha consciência das escrituras, dos exemplos do Antigo Testamento, e ele então fala para Timóteo com uma convicção de quem já estava vivendo, dizendo que não vale a pena, Timóteo, fugir desse fundamento de Deus, mas ter uma identidade com Ele. Paulo conhecia a história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Lá em Daniel capítulo 3, todo o capítulo 3 narra a história desses 3 jovens. Mais uma vez vem o cativeiro babilônico. Estavam aqueles 3 jovens longe da sua nação, a sua nação fora destruída, e eles foram levados junto com Daniel, eram 4,
para assistir no palácio do rei. Eles eram nobres, meninos estudados, e ali eles iam passar por uma grande prova. Ramon, o líder da Rede Azul, leu nessa noite aqui, que quando Daniel chega com os seus jovens lá na Babilônia, num lugar e numa terra estranha, eles foram morar no palácio do rei. A sua nação estava em destruição, e eles estavam no bem bom daquela situação, pelo menos. Eles eram a elite, e o rei Nabucodonosor os trouxe para junto, para que eles fossem instruídos, junto com outros povos, outros jovens de outras nações, para servir na corte, com a sua inteligência. Ali estavam os 3 jovens, longe de casa, ninguém estava vendo, mas o texto que foi lido nessa noite aqui por Ramon foi: mas quando chegou lá, que Daniel viu todo aquele banquete do palácio de Nabucodonosor, e havia uma restrição na cultura judia, hebraica, de certos alimentos. Eu faço um parênteses aqui para dizer, aí nós muitas vezes, sem sabedoria, sem discernimento e sem sensatez, não entendemos ou criticamos, porque Deus abençoa tanto a nação de Israel, porque aquela cultura evoca o Deus dos céus e da terra. Eles até vivem no pecado, mas todo ato cultural é dirigido ao Senhor dos céus e da terra. Por isso que os céus são abertos naquele lugar. Daniel chega naquela cultura, e a primeira coisa que ele diz é: propôs Daniel, ou em outra versão, decidiu Daniel não se contaminar com as iguarias do rei. Ele decidiu, ele tomou uma decisão. É uma questão do coração, é uma questão do caráter, é uma questão de decidir. Não é questão de aparência, não é quando se bota um paletó, não é quando se vai dirigir um ministério, não é quando, é decisão, é quando ninguém está vendo. Daniel diz: nós decidimos não se contaminar com as iguarias do rei. E o resultado, somente esse exemplo aqui de resultado. Mas agora a coisa caminhou, e já alguns anos se passaram, e aqueles 3 jovens passaram por uma grande provação. No capítulo 3, eu vou permitir que seja colocado o verso 1, diz que o rei Nabucodonosor, Daniel 3:1, o rei Nabucodonosor fez uma estátua de ouro, a altura da qual era de 60 côvados, e a sua largura de 6 côvados, e levantou-a no campo de Dura, na província de Babilônia. Verso 4. E o pregoeiro clamou em alta voz: ordena-se a vós, os povos, né? Em as povos, os povos, nações e gente de todas as línguas, porque era um império muito poderoso, todo mundo estava lá. Pode continuar. Logo que ouvirdes o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, do saltério, da gaita, de foles e de toda sorte de música, prostrar-vos-eis e adorareis a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tem levantado. Verso 6. E qualquer que não se prostrar e não adorar, será na mesma hora lançado dentro de uma fornalha de fogo ardente. Aqueles 3 jovens estavam sendo postos à prova no nível do mais alto grau de teste da sua fé e de quem eles eram em relação ao seu Deus. E aí aconteceu que foi feita essa cerimônia, e aqueles jovens não se dobraram, só eles ficaram em pé na cerimônia. Foram imediatamente dizer isso ao rei. O rei enfureceu-se muito.
Alguns foram logo dizer: olha, esse tal de Sadraque, Mesaque e Abdenego, ele não se dobra e não presta culto a outros deuses. Porque o mundo vai observar logo a diferença que há em você. Eu dou um conselho a alguns jovens, e dei alguns, por exemplo, quando você vai para o quartel, você entra na universidade, no quartel foi a minha experiência, você faz o seguinte: proteja-se logo. Sabe como é que você protege-se? Declare logo quem você é. Porque se você ficar no banho-maria, no mais ou menos, participando das conversinhas, e ninguém descobre que você é um seguidor de Cristo, você vai ser pego. Mas se você chegar dizendo: olha, eu sou um crente, as meninas vão logo te respeitar, os jovens, e os marmanjões cedo ou tarde vão buscar conselho em você. Mas porque a gente não decide, a gente fica amarelando na hora que encontra um irmão, e diz: a paz do Senhor, meu irmão. Oxe, e tu é crente? Porque eu fui de um tempo em que crente era ser bode. O meu apelido na rua era bode. Chegou o bode vai brincar. Nunca adoeci por causa desse bullying, nem existia isso. Nem nunca perdi minha fé. Mas o meu nome era bode, porque os crentes eram chamados de bodes. Ali estava Sadraque, Mesaque e Abdenego, não se dobraram e foram logo dizer ao rei. O rei chama e ele pergunta: ô Sadraque, Mesaque e Abdenego, é verdade isso? Eu não acredito. O rei vai dizer: eu não acredito que vocês estão brincando comigo, e não comigo, com uma fornalha. Uma lei de um rei era algo que não podia se brincar. O rei nem podia anular seu próprio decreto. É verdade, Nabucodonosor, é verdade, Sadraque, Mesaque e Abdenego. E aí, no verso 16, vem a resposta demolidora, a resposta que o mundo precisa ouvir da igreja hoje, a resposta que nós precisamos nos levantar e dizer. Responderam Sadraque, Mesaque e Abdenego e disseram ao rei: ó Nabucodonosor, não necessitamos de te responder sobre este negócio. Isso nem preciso responder, porque você já sabe qual é a nossa resposta. Nós não nos dobraremos diante da iniquidade. Isso não é pergunta, rei. O Senhor sabe que nós não nos curvaremos. Em outra versão diz: não necessitamos que te respondamos sobre isso. E ele então continua, verso 17: eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente. Diga amém. Amém. Deus pode ou não pode? Pode ou não pode? Não negocie a sua fé. Não negocie a sua fé. Eis que o nosso Deus, a quem nós servimos, pode nos livrar da fornalha de fogo ardente, e Ele nos livrará da tua mão, ó rei. Essa versão tá, mas não é a versão, é ó rei. Mas o verso 18 é espetacular. Mas se Ele não me livrar, diga comigo: mas se Ele não me livrar, fica sabendo, ó rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a estátua de ouro que levantaste. Diga: geração decidida. Só a galeria. Os jovens que estão aqui embaixo. Decisão de servir a Deus na bonança ou na adversidade. Há uma grande diferença do evangelho de hoje para o evangelho do meu tempo. Não o evangelho genuíno, mas o jeitinho que se dá. E aí nós não desfrutaremos, por causa dessa negociata da fé, nós não desfrutamos do melhor de Deus.
Diga comigo, por causa dessa negociata, nós não desfrutamos do melhor de Deus. Deus só tem negócio com quem é decidido por Ele. Mas se Ele não nos livrar, saiba, ó rei, que não prestaremos culto aos teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que mandaste erguer. Que geração! É para tirar o chapéu para Sadraque, Mesaque e Abednego. Hoje é assim. Ele não me respondeu. Deus nem vê. Já vai um ano. Eu estou pedindo um emprego. Eu estou orando por aquele namorado até agora nada. Cadê ele que não faz um biquinho com Deus? Aí faz biquinho com Deus, biquinho com o pastor, biquinho com a liderança. Uma geração bicuda. Geração bicuda. Geração que reclama. Não vê a glória de Deus. Deus tem um negócio com todos os que entraram nesse auditório. Deus tem um negócio com todos os que entraram nesse auditório. Tempo de decisão. Tempo de decisão. Porque nós não podemos namorar com a iniquidade que se instala na nossa nação. A justiça começa dentro de casa. Verso 19, eu preciso olhar para a minha Bíblia, porque olhar para ali, diz que, verso 19, Nabucodonosor ficou tão furioso. Nabucodonosor ficou tão furioso com Sadraque, Mesaque e Abednego, que o seu semblante mudou. Precisamos, irmãos, deixar que o mundo corar, e não nós corarmos diante do pecado. A ira de Nabucodonosor se levantou contra Sadraque, Mesaque e Abednego, de tal forma que o seu semblante mudou. Os irmãos têm ideia do que é contrariar um rei? E ele deu ordens para que a fornalha fosse aquecida 7 vezes mais. E ordenou que alguns dos soldados mais fortes do seu exército amarrassem Sadraque, Mesaque e Abednego e os atirassem na fornalha em chamas. Aonde está Deus nesse momento? Servimos a Deus até aqui, mas se Ele por acaso não chegar até eu cair, então eu já mudo. A igreja é sustentada por uma liderança decidida. Que esteja chovendo, fazendo sol, ela é firme no Senhor e não foge do seu testemunho. O rei corou, e na hora que o rei fica vermelho, Sadraque e Mesaque poderiam tremer e dizer: ei, um momento aí, a gente vai lá se dobrar. Eles permaneceram firmes. Pegaram os homens mais fortes, prepararam a fornalha e aqueceram ainda mais, e foram amarrados e lançados na fornalha amarrados. A ordem do rei era urgente, e a fornalha estava tão quente, eu estou no verso 22, que as chamas mataram os soldados que levaram Sadraque, Mesaque e Abednego, e estes caíram amarrados dentro da fornalha em chamas. Aí está o teste da fidelidade. Se acontecesse comigo, se Ele tirasse os privilégios, e se Ele me tirasse os privilégios, irmãos, deixa eu dizer, tem gente que não, eu já falei do biquinho, mas tem gente que não pode nada na igreja. Se tirar alguma coisa, já não serve como antes, já não chega na hora como antes. Se não estiver liderando, já não chega mais na hora como antes. A quem você está servindo? É uma hora de você responder a isso.
A quem você serve? A quem você serve? Não é uma mensagem para o aniversário do dia do pastor, mas é que o meu sonho é que nós cresçamos juntos como igreja do Senhor Jesus Cristo. A igreja não pode comer na mão do mundo. O mundo tem que comer do que está na mão da igreja. O evangelho não pode se adaptar, irmãos, ao mundo. Quem está me ouvindo? Eu doido para dizer essa palavra, hashtag quem tem ouvidos ouça o que o Espírito diz à igreja. O mundo é que tem que comer na mão da igreja. No sentido de que a igreja tem o alimento para o mundo, mas a igreja não pode se rastejar aos pés do mundo. Geração decidida. Coloquei uma coisa, quase eu passo, mas deixa eu dizer, a minha adolescência foi muito impactada pelo fervor da igreja, pela obra missionária. Eu fui de um tempo onde eu vi meus irmãos crescendo, e eu via meus irmãos de vigília em vigília orando, e eles só falavam entregar a vida deles a Jesus na África, em lugares distantes. Era uma igreja que orava constantemente, e a obra missionária era o assunto, a tônica da igreja. Era dar-se a Jesus. Não era receber de Jesus só o que ele tem, mas era um tempo de doação. Naquele tempo, como adolescente, agora junior, eu vi os jovens da igreja, os mais velhos ali, me influenciando positivamente. Eu fui impulsionado a viver por algo que vale a pena morrer. Daí minha paixão por Cristo. Eu não tenho uma decisão por Cristo porque sou pastor. Eu sou pastor porque eu tomei uma decisão por Cristo. E Ele me escolheu para proclamar o Evangelho. Pela minha paixão a Ele. Não é invertido, irmãos. Não se deve orar porque é líder. Não se deve orar porque é pastor. Não se deve orar porque se tem segundas intenções. Se deve decidir por entregar a vida cabalmente, totalmente ao Senhor, sem reservas. Se Ele me livrar da fornalha, eu servirei. Se Ele não me livrar, o servirei. Existe uma ira contra os filhos de Deus, em especial sobre aqueles que são decididos. Mas o decreto já foi dado. O firme fundamento de Deus permanece inabalável e selado com esta inscrição: o Senhor conhece quem lhe pertence. E então no verso 24 nós vamos ver o resultado. Só tem esse resultado do verso 24 em diante, até o verso 24 até o verso 26. Quem é decidido. Então o rei Nabucodonosor se espantou. A fornalha estava ardendo. Fogo. Mas então o rei Nabucodonosor se espantou e se levantou depressa e falou e disse aos seus conselheiros: não lançamos nós dentro do fogo 3 homens atados? Responderam ao rei: é verdade, rei, foram 3 homens. Pode passar. Disse ele: eu porém vejo 4 homens soltos, que andam passeando dentro do fogo, e nenhum dano sofrem. E o aspecto do quarto é semelhante a um filho dos deuses. Queremos andar com o filho do homem, mas não queremos tomar decisões. Ele anda com quem anda com ele. Segundo as crônicas, me lembrei desse texto agora.
Crônicas capítulo 15, verso 1. O rei Asa vinha voltando da guerra pela vitória que o Senhor dara a esse rei Asa, que era um rei muito jovem. Aqui eu estou falando de um rei jovem. Quando ele vinha com seu exército entrando em Israel, diz assim: o Espírito de Deus veio sobre Azarias, filho de Obed. Pode passar. Que saiu ao encontro de Asa e lhe disse: ouvi-me, Asa, e todo Judá e Benjamim, o Senhor está convosco, enquanto vós estáis com ele. Se o buscardes, o achareis, mas se o deixardes, ele vos deixará. E ainda nesse mesmo capítulo, ele vai dizer, no capítulo 16 desse mesmo livro, verso 9: pois os olhos do Senhor estão atentos sobre toda a terra, para fortalecer aqueles que lhe dedicam totalmente o coração. Capítulo 16, verso 9: porque quanto ao Senhor, seus olhos passam por toda a terra, para mostrar-se forte a favor daqueles cujo coração é perfeito para com ele. Quem quer decidir aqui? Quem quer decidir? Vale a pena decidir. Vale a pena decidir. Não vale a pena ficar no mais ou menos, igreja. Voltando para Daniel, capítulo 3. Mas o rei Nabucodonosor, alarmado: eu joguei 3, mas eu estou vendo 4, e 1 é semelhante ao filho dos deuses. Na minha versão, eu estou vendo 1 que é semelhante aos filhos dos deuses. Ali estava uma fornalha, mas ali, antes da fornalha, estava o Senhor dos senhores, Rei dos reis. O firme fundamento de Deus permanece inabalável. E qual é esse fundamento? Ele conhece os seus e não abandona. O firme fundamento é esse. Sabe por que podemos decidir? Porque vale a pena. Não posso deixar de reconhecer que todos nós temos um interesse. Eu não sou burro. Posso ser ingênuo. Mas quando eu decidi por Jesus, eu decidi porque Ele é o melhor. Eu decidi porque Ele é o melhor desta e da próxima vida na eternidade, que para nós é uma só. Verso 26 então diz: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha. O louvor pode vir. Então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: Sadraque, Mesaque e Abdenego. Olha só, eu não sei como é que está aqui. Servos do Deus Altíssimo. Diga amém. Quem se dobrou? Quem se dobrou? Sadraque, Mesaque ou o rei? E você? Quem se dobrou? O rei se dobrou. Servos do Deus Altíssimo. Sai e vinde logo, Sadraque, Mesaque, saiam do meio do fogo. Eu acho espetacular essa passagem quando diz: então Nabucodonosor aproximou-se da entrada da fornalha em chamas e gritou: servos do Deus Altíssimo, venham aqui. Venham aqui. Quando você permanece firme, o mundo vai te chamar de servo do Deus Altíssimo. E aí, queridos, como nossa hora não permite mais, então disse, verso 28, Nabucodonosor:
o mundo está precisando de uma igreja como Sadraque, Mesaque e Abednego. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a algum outro Deus, senão o seu Deus. Quem quer ter esse testemunho? Quem quer ter esse testemunho? Aleluia. Eu gostaria de repetir com a juventude esse texto. Toda a juventude pode ficar de pé, a juventude. Os que estão ali também. Vamos encher esse auditório com essa voz. Jovens, amém? Amém. Todos juntos. Falou Nabucodonosor e disse: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, o qual enviou o seu anjo e livrou os seus servos que confiaram nele e frustraram a ordem do rei, escolhendo antes entregar os seus corpos do que servir ou adorar a algum Deus, senão o seu Deus. Por isso eu decreto que, eu vou pedir para a igreja estar de pé agora. Eu vou pedir para a juventude, toda a juventude, os diáconos, todos vocês, venham aqui à frente. Bem rápido, por favor. Não, é olhando para cá mesmo. Diga comigo, a juventude aqui: eu sou uma geração decidida. Porque Deus criou os céus e a terra e formou o homem para a partir dele receber glória. Quem dá glória a Deus somos nós. Não tem outra expressão maior de glória a Deus do que o homem. Ele espera receber glória de você. Mas não é essa glória apenas do domingo à noite, do louvor. É com a sua vida. E ele diz: por causa daquela geração decidida, no verso 29 diz: por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação, porque aquilo era um império babilônico que tinha tomado todo aquele mundo antigo. Por isso eu decreto que todo homem de qualquer povo, nação e língua que disser alguma coisa contra o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego, seja despedaçado e a sua casa seja transformada em montes de entulho, pois nenhum outro Deus é capaz de livrar alguém dessa maneira. Essa mensagem, apesar de ter um aspecto forte, ela é um incentivo, porque foi na idade de adolescência que eu decidi. Eu decidi num tempo que o evangelho era um evangelho que não oferecia facilidades. Eu quero dizer,
eu não tenho palavras para agradecer a Deus, porque Ele me levou a decidir por essa decisão. E se Timóteo falou a Paulo, eu ouso dizer que, como Paulo, eu falo a vocês: sejam decididos, porque o pecado não compensa. Porque o pecado não compensa. E não importa a caminhada que vocês tiveram até aqui, e se algumas decisões erradas tomaram, eu quero dizer que por causa de Cristo Jesus, Ele faz nova todas as coisas. O que importa é que você decida a partir de agora. Por isso eu decreto, pode colocar novamente, o verso 29, o verso 28, verso 28, por favor. Disse então Nabucodonosor: bendito seja o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. O mundo precisa louvar a Deus pelos resultados da sua vida. Bendito seja o Deus de Washington. Bendito seja o Deus de Lucas. Bendito o Deus de Tiago. Bendito o Deus de Leonardo. Bendito o Deus de Camila. Bendito o Deus de Raine. Bendito o Deus de Carol. Bendito o Deus de Renata. Bendito o Deus de Bruno. Bendito o Deus de Raíssa. Bendito o Deus de Camila. Bendito o Deus de Lucas. Bendito Deus, bendito Deus, bendito Deus. É tempo de decidir o que queremos ser. E eu quero dizer que nesse momento os céus esperam uma resposta de vocês. E eu sei que vocês farão a diferença no meio da igreja do Senhor. Pelos frutos que eu vejo entre nós, eu vejo a diferença. E o verso 30 então encerra. O verso 30. Todos juntos agora, toda a igreja. Então o rei fez prosperar a Sadraque, Mesaque e Abednego na província de Babilônia. Quem dá um glória a Deus? E o rei fez prosperar. Sabe quem tem o governo nas mãos? É Deus. Sabe quem tem todas as portas abertas? É Deus. Seja fiel a Ele, e Ele vai levantar toda essa estrutura para fazer você prosperar, para que você continue dando glórias ao nome dEle. Diga: esse é o meu chamado. Eu vou ser fiel. Eu sou uma geração decidida. Amada igreja, é tempo de rever. É tempo de olhar para dentro de casa e ver o que precisa mudar. Paulo, escrevendo a Timóteo, disse assim: serão inimigos da família. Precisamos começar a viver o evangelho dentro de casa. Serão inimigos da família, ou seja, irreconciliáveis. Eu quero dizer, o mundo pode estar morrendo na iniquidade, mas Deus está purificando a sua igreja. Nós vamos cantar agora essa canção. Ela não tem assim a mesma mensagem dessa mensagem, mas é porque eu quero encerrar com essa observação. Olhe bem para mim, a igreja também. Você não pode decidir apenas na sua força. Eu e você dependemos da força do Espírito Santo. Igreja, não queira viver na sua força, não vai conseguir. Mas nós temos à nossa disposição a pessoa bendita do Espírito Santo. É Ele que nos ajuda. É Ele que nos ajuda, o Espírito Santo. Mas precisa ter o coração aquecido por Ele, entende isso? Tem que ter o coração aquecido por Deus. E o Espírito Santo nos aquece. Busca a presença dEle, porque Ele é o Deus conosco, é o Consolador, o Paracleto, o Ajudador. É Ele que cola ao nosso lado. A igreja precisa decidir na direção e na força do Espírito Santo.